Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, então, de tópicos especiais em redes de computadores, tá? No dia de hoje, na aula de hoje, dia 15 de outubro, nós vamos falar sobre configuração de endereço IPv6, tá? Na verdade, a gente vai começar a falar sobre configurações de endereços hoje, tá? Vamos falar dos modos de configuração de endereço, autoconfiguração stateless e configuração manual de endereço, tá? E na aula que vem, nós vamos ver também uma outra parte de configuração de endereços, que é utilizando DHCP, tá? Então, a aula de hoje vai ser uma aulinha curta, tá? Mas o mais importante da aula é vocês depois fazerem as duas atividades, tá? Então, já cadastrei lá no SIGA o conteúdo, tá? Cadastrei aqui o PDF, a parte teórica. O experimento vocês vão ter que fazer 1.5 e 1.6, tá? Utilizando a máquina virtual, utilizando o Core. E esses dois experimentos, então, eles são sobre a autoconfiguração aqui de endereços, tá? E também coloquei aqui, pessoal, um vídeo auxiliar do YouTube, ó, que é um vídeo do próprio pessoal lá do NICBR, que ele faz um tutorial, né, do experimento 1.6. Ele faz o experimento ali 1.6 passo a passo, utilizando ali aquela máquina virtual lá do NICBR, tá? Então, caso alguém tenha alguma dificuldade, enfim, não conseguiu fazer ainda nenhum exercício, dê uma olhadinha aqui no vídeo que ele faz um passo a passo, ok? Pessoal, então, hoje a gente vai, então, começar aqui a falar de configuração de endereço IPv6, tá? Antes disso, eu coloquei na aula do dia 1º de outubro, tá? As respostas lá dos cálculos de endereço de subrede IPv6, tá? A gente tinha visto lá cálculo de subrede, e na aula passada eu acabei esquecendo de mencionar e postar as respostas, tá? Então, lá no dia 1º de outubro, na aula do dia 1º, aula 4, aqui nesse exercícios endereço IPv6 respostas aqui, são as respostas daqueles 5 exercícios que tinha sobre endereçamento ali e cálculo de subrede, tá? Então, se alguém, quem fez, depois quiser aqui verificar, se tiver algum problema, alguma dúvida, ou enfim, errou, depois entre em contato aí que a gente tira as dúvidas, ok? Então, agora vamos para a aula de hoje, propriamente dita. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a gente vai ver aqui os modos de configuração de endereços, autoconfiguração stateless, que é usando o Slack, e autoconfiguração manual na aula de hoje, tá? Na aula da semana que vem, a gente vai ver o DHCP-V6 no modo stateless, stateful, e também da ligação de prefixos, tá? Até a parte teórica até ela é curta, tá? Só que como tem aquelas duas atividades, são atividades que levam um pouquinho de tempo, tá? Então, por isso que eu decidi dividir a aula em duas, deixar as duas aulas, a parte teórica bem curtinha, para vocês terem tempo aí, o resto do tempo da noite, para fazer as atividades lá na máquina, utilizando o Core, tá? Na máquina virtual. Então, o IPv6 em relação ao IPv4, pessoal, ele trouxe mudanças significativas, tá? Em relação à configuração de endereços nas interfaces. Então, não é só apenas o tamanho do endereço IPv6, né, e o formato de escrita que é diferente do IPv4, né? Não é só a questão de 32 bits no IPv4 e 128 bits no IPv6, tá? E também formato de escrita, que no IPv4 é decimal pontuado e no IPv6 é com hexadecimal e a separação é com 2 pontos, tá? Mas também na forma como os endereços são configurados. Então, no IPv6 tem formas diferentes de configurar os endereços IP nas máquinas em relação ao IPv4. Então, no IPv6 a gente pode atribuir, né, configurar o endereço IP através da autoconfiguração, que a gente chama de Slack, que a gente vai ver hoje, a configuração estática, a configuração manual, uma configuração estática com função de expansão e UI64, ou também utilizando o DHCP-V6 stateless ou stateful, tá? Então, a autoconfiguração stateless, que é a Slack, que é, vamos dizer assim, que é a configuração mais interessante do IPv6 e que é a maior novidade do IPv6, né? Então, essa novidade aqui ela vai possibilitar que uma rede se autoconfigure sem necessidade de utilização de um servidor de DHCP. Então, com o IPv6 é possível uma rede formada apenas de máquinas e roteadores, tá? Sem nenhum servidor de DHCP, eles conseguem ter essa autoconfiguração da rede, tá? E a sigla Slack, né, ou Slack, enfim, ela vem de Stateless Address Autoconfiguration, né? Ou autoconfiguração de endereço, stateless seria sem estado, né? Então, esse método não mantém nenhum dos registros dos endereços atribuídos, então não tem nenhum lugar, nenhum servidor que vai armazenar que tal máquina tem esse endereço IP, que aquela outra máquina tem tal endereço IP. Então, isso não é mantido em nenhum lugar. Por isso que a gente chama stateless, né? Seria sem estado. Tá? Então, é uma configuração sem estado. E os endereços são automaticamente atribuídos nos hosts, né? Nas máquinas. Por isso, então, o auto-configuration. Aí, então, vem o nome Stateless Address Auto-Configuration. E esse processo de autoconfiguração ele possui duas etapas, né? Primeiro, a configuração do prefixo da rede, que são ali os 64 bits iniciais, e depois a configuração do sufixo de host, que seriam os 64 bits finais, né, do endereço IPv6.
Na configuração do prefixo da rede, então, as máquinas elas vão aprender o prefixo da rede por meio das mensagens ICMPv6 do tipo 134, né? São as mensagens RA, de aviso de roteadores, que são enviadas pelos roteadores. Que essas mensagens a gente viu já na aula passada, né? Quando a gente viu sobre o ICMPv6. Então, no IPv6, os roteadores ganham uma maior evidência devido a essa funcionalidade. Então, essas mensagens do tipo 134, que são enviadas pelos roteadores, elas que são as responsáveis por permitir, né, que as máquinas consigam se autoconfigurar. E a parte final do endereço, né, que seria então o sufixo de host, que é o host ID, que são os últimos 64 bits do endereço IPv6, ele é gerado automaticamente a partir do endereço físico, né, endereço MAC, da interface de rede. Mas o MAC a gente sabe que ele possui 48 bits, né? Se a gente pegar lá os hexadecimais do MAC e converter em binário, a gente sabe que vai dar 48 bits, né? São 12 hexas que dá 48 bits. Então, falta 16 bits, né? Para chegar nos 64 bits que a gente precisa. Então, como é que isso é feito, tá? Então, é aplicada uma função de expansão chamada I3E EUI64, tá? E essa função, ela fornece, então, os outros 16 bits faltantes, tá? Então, é um padrão que é utilizado aí para, a partir do MAC, criar esses 64 bits aí para a porção de host do endereço IPv6, tá? E como é que é essa função? É bem simples, tá, pessoal? Nesse exemplo aqui, a gente tem endereço MAC, tá? Que tem 48 bits, tá? Um exemplo aqui de endereço MAC. Como é que é feito, então, esse incremento, né, para chegar nos 64 bits? A gente pega o endereço MAC e divide ele bem aqui no meio, tá? Então, fica 6 bits para um lado, 6 hexadecimal para um lado e 6 para o outro. E nesse meio aqui, a gente vai inserir esses 4 hexas aqui, ó, FF, FE. É sempre assim, tá? Independente do MAC que eu tenho na interface, eu vou dividir ele no meio e vou inserir no meio dele o hexa FF, FE. Tá? Coloquei aqui no meio. Esses 4 hexas aqui, eles me dão 16 bits, né? Então, 16 bits mais os 48 que a gente já tem, vai chegar nos 64, tá? Então, essa aqui é a segunda etapa, colocar esses 4 hexas aqui no meio. E depois disso, a terceira etapa, a gente pega o 7º bit do endereço MAC, no caso aqui, ó, os 2 hexas aqui, cada um tem 4 bits, né? Então a gente vai pegar o 7º bit que está aqui no segundo hex, ó, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o 7º bit a gente vai inverter ele. Quando ele for 0, a gente vai colocar 1, e se esse bit já for 1, a gente vai colocar 0. Nesse exemplo aqui, como o 7º bit aqui que pertence a esse hexa, ele é 0, né? Por isso que aqui está 0. Então a gente vai colocar 1 no lugar dele. E a gente pegando esses 8 bits aqui e convertendo de novo para hexa, a gente vai ter então 0, 2, né? Lembrando que esses 4 bits iniciais aqui é do primeiro hexa, esses outros 4 bits aqui é do segundo hexa. Então, invertendo esse bit aqui, a gente vai ter um 2 aqui e não um 0. E com isso, então, a gente tem aqui os 64 bits do host, tá? Então, do endereço inicial que eu tinha 00, 90, 27, 17, FC0F, eu vou ter agora 02, 90, 27, FF, FE, que foi o que a gente inseriu no meio ali, e o final continua igual, 17, FC09, 0F. Então, o que muda? Só inserir isso aqui no meio do endereço MAC e mudar, né, alterar o 7º bit do endereço MAC. Se for 0, coloca 1, se for 1, coloca 0. Com isso, a gente tem aqui o hexa, e é só pegar isso aqui, transformar em binário, que a gente vai ter, então, o 60 IPv6, tá? Então, depois de aplicar a função de expansão, a gente vai ter o prefixo da rede, que já foi configurado, então, lá com as mensagens dos roteadores, também o host ID, que são 64 bits, a partir lá da utilização daquela função de expansão, a partir do endereço MAC da interface. Tranquilo? Entenderam aqui essa partezinha aqui de criar um endereço MAC? O host ID a partir do MAC? Sim. Sim. Beleza? Então tá. Então, bem simples, pessoal. É sempre assim. Então, independente do MAC, é só fazer isso que a gente vai ter, então, 64 bits ali da porção de host. E antes de atribuir efetivamente esse endereço gerado, tá, a interface, vai ser aplicada a funcionalidade lá de sobre isso, e eu falei para vocês que independente da forma que a gente configurar o endereço, seja de forma manual, seja com DHCP, independente da forma, a interface ela sempre faz aqui a detecção de endereços duplicados. Tá? Claro que ela vai ser muito útil, então, no processo de atribuições de endereços na internet das coisas. Tá? Então, porque a gente vai ter muitos equipamentos aí conectados à internet, então essa possibilidade do próprio equipamento entrar numa rede e já se autoconfigurar sem que ninguém tenha que intervir, isso vai ser algo bem interessante, né? Então, isso aí foi o Slack, tá? Então, agora falando sobre configuração manual, também que é bem simples,
A gente também no IPv6 consegue configurar manualmente o endereço, assim como no IPv4, tá? Isso é interessante quando a gente quer saber, por exemplo, né, o host ID de uma determinada máquina, por exemplo, servidores de redes, ou roteadores de acesso remoto, a gente acessa né? Para que a gente saiba e não sejam desses que, por exemplo, que sejam configurados por um servidor de ACP e possam, desculpa, ser alterados, mudar de tempos em tempos. Então, é interessante a gente sempre tentar utilizar endereços manualmente configurados, né, em servidores de redes, e roteadores, impressoras também. E a gente também pode configurar somente o prefixo da rede manualmente, tá? E determinar o host ID por meio da função de expansão EUI64, que foi aquela função que a gente viu. Essa abordagem, por exemplo, pode ser utilizada, tá, nas redes em que os roteadores não fazem anúncio das mensagens RA. Nos roteadores, é possível configurar para que eles não enviem essas mensagens de RA, né? Que são as mensagens que informam o prefixo da rede, o endereço de gateway, entre outras informações. Então, é possível a gente desabilitar. E se a gente desabilitar essas informações aqui, então a gente poderia utilizar uma configuração ali manual, no início do endereço, né, na parte de rede, e o resto a gente poderia deixar então, automaticamente através dessa expansão aqui, nessa função de expansão 64, tá? Então, pessoal, a aula de hoje, como eu falei, era bem simples, tá? Era só o Slack e a configuração manual. E aí vocês têm 2 laboratórios para fazer, tá? Que é o 1.5 e 1.6 da apostila. Que são esses laboratórios aqui, ó. São 2 sobre o Slack, né? Um é autoconfiguração, stateless de endereço, que é o Slack, utilizando o Koga, que o Koga é uma plataforma, tá? De roteamento para servidores Unix, tá? Então, é um software que simula, então, um servidor de roteamento, né? Ele simula como se fosse um roteador, faz o papel do roteador, e o outro também com o Slack aqui usando, então, o RadVD, também, que é um software que envia as mensagens aí, RA, daí, tá? Para as máquinas, e nessa experiência aqui, desculpa, tem também aqui um servidor software bind, né? Que vai fazer DNS, tá? Então, são as duas aí experiências, né? As duas atividades práticas aí, 1.5 e 1.6, que vocês devem fazer aí. A gente viu aí na aula de hoje como é que é a troca de mensagens aí entre roteadores e máquinas, como é que faz para configurar também aqui, ó, as informações que vai ser enviada. E como eu falei, esse 1.6 aqui, para quem tiver dificuldade, tem ali no SIGA-A, aqui, né, um videozinho aí, um passo a passo de como fazer esse experimento, tá? Mas é bem tranquilo, seguindo aqui o passo a passo é de boa. Dúvida? Tranquilo. Pessoal, quem tentou fazer, tranquilo? Quem tentou fazer aí os experimentos da aula passada, conseguiu fazer, tranquilo? Tranquilo. Pessoal, aqui no final da apostila, tá? Tem aqui, ó, emulador de redes Core, ele fala um pouquinho do Core. Como é que inicia, tá aqui. Abrindo uma experiência, dá um passo a passo como abrir, como começar a executar, que tem gente às vezes que esquece de apertar aqui no botãozinho para iniciar a sessão, às vezes quer abrir um outro laboratório, esquece de fechar a sessão, tá? Então, no final da apostila, ela tem informações aí, tem um passo a passo como iniciar e aqui, ó, também como encerrar uma experiência, que é muito importante, tá? Para não deixar nada na memória, ok? Siga também, ele faz um passo a passo ali de uma atividade, tá? Da apostila tem algumas informações, tem alguns comandos básicos também aí, tá? Então, quem precisar, ok? Os demais aí tranquilo? O João, o Jonas? Beleza. Tá, pessoal, então só lembrando, como eu falei, coloquei lá na aula do dia 1º de outubro lá as respostas do exercício, para quem fez ali, depois quiser conferir, né, porque a gente acabou não falando depois na aula passada, se conseguiram fazer, se acertaram, tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ou se fizeram e erraram, quiser tirar dúvida, depois me procurem aí, mandem um WhatsApp que a gente conversa e tira as dúvidas aí. Fechado. Então, pessoal, se não tem mais nada, é isso aí. E como eu falei, daqui para frente, pessoal, sempre vai ser assim, vai ter um pouquinho de teoria ali, a gente vai conversar, e depois tem as práticas para vocês ir fazendo aí
lá na máquina virtual, tá? Daqui para frente tem bastante prática para fazer, para vocês aí não ficar só na teoria. O vídeo aqui.